Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Isaías, capítulo 60, de verso 10 a 16, aonde o nosso bom Deus Todo-Poderoso, aqui ele fala que ele permitiu que a velha Jerusalém fosse ao chão, que todas as muralhas da velha Jerusalém fossem ao chão, porque ali havia um povo que estava desobedecendo às ordens do Senhor. Ali tinha um povo que não estava agradando o Senhor. Então assim o Senhor permitiu que toda a muralha de Jerusalém fosse ao chão para que ele viesse reconstruir da forma e do jeito dele, como ele gostaria que fosse e que estivesse. Assim, meus amados e queridos irmãos, é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso nos dias atuais, em Cristo Jesus. Ele também nos permite aquilo que não está agradando a Ele, aquilo que a gente acha que está indo tudo bom, perfeito e agradável, mas aos olhos do Senhor ainda precisa ser ajustado, precisa ser alinhado. Então, Ele permite muitas coisas em nossas vidas acontecer para que Ele venha desconstruir para fazer um novo, porque Ele é o nosso oleiro, Ele faz e Ele garante, Ele tem poder e Ele é o nosso Paizinho amado e querido. E assim não foi diferente com a velha Jerusalém que foi ao chão. Ele permitiu para que novos povos viessem alinhados conforme seja a vontade dele para construir uma nova Jerusalém alinhada ao altar do Senhor, ao propósito do Senhor. Então, ele permitiu que fosse construído, reconstruído, mas do jeito dele, alinhado com a vontade dele. Glórias a Deus. E assim, nos dias atuais, no nosso dia a dia, o Senhor também nos fala que muitas coisas que a gente achava e pensava que era do nosso jeito, mas Ele vem, desconstrói para reconstruir algo novo e diferente em nossas vidas. Ele tira aquilo que não agrada a Ele, que não está alinhado ao propósito dEle, aquilo que não vem agradando a Ele, Ele vem e reconstrói. E às vezes a gente não entende nada do que está acontecendo e achando que estávamos na direção certa, no caminho certo, e muitas das vezes Ele não permite que aconteça, para que Ele venha desconstruir aquilo que estava alinhado, que a gente achava do nosso achismo, do nosso jeito, estava alinhado com Ele, mas Ele é aquele que nos capacita, é aquele que nos melhora a cada dia. A cada dia o Senhor nos melhora mais e mais e mais para que a gente esteja alinhado no propósito dEle, alinhado no altar dEle, para que grandes coisas, para que grandes riquezas do Senhor venha para nos alcançar. Glórias a Deus. E principalmente que a gente esteja em obediência, alinhado, com o coração ensinável, para que grandes nações Ele possa colocar em nossas mãos. Grandes propósitos Ele possa fazer em nossas mãos. E muitas das vezes Ele nos permite a gente passar no deserto, como aquela velha Jerusalém passou pelo deserto, foi toda desconstruída e eles não entenderam nada. E muitos que estavam ali no Líbano são montanhas, são regiões divididas sobre montanhas, grandes montanhas, altas montanhas, que estavam ali ao derredor, e ali também eles foram desconstruídos, foram ao chão para que viesse ser alinhado. E assim o Senhor fez uma nova Jerusalém que veio pessoas de fora, pessoas estrangeiras para vir fazer uma nova Jerusalém, construir novos muros, novas muralhas, e assim um povo rendido ao altar do Senhor, ao propósito do Senhor, vieram construir uma nova Jerusalém. E assim as portas de Jerusalém,
os portões de Jerusalém estavam aberto sobre o comando e o governo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, vamos entregar e confiar ao Senhor e viver o propósito descansado no Senhor. É fácil? Não é. Mas se a gente meditar todos os dias na palavra, confiar e acreditar que Ele é aquele, o oleiro que faz um novo vaso em Cristo Jesus, que trabalha e alinha as nossas vidas, tudo aquilo que estava desalinhado, Ele vem e alinha o vaso, para que o vaso venha receber do Senhor a graça e a misericórdia. Então, por amor àquela terra, àquela nação, aquela comunidade, o Senhor reconstruiu do jeito dele e alinhado a ele. E aquelas pessoas, aqueles povos que foram alinhados, receberam a graça e a misericórdia do Senhor. Tudo aquilo que aquele povo, aquele novo povo, aquela nova Jerusalém estava construída embaixo dos olhos e do propósito do Senhor, eles conseguiram. Reis e reis vieram trazer riquezas para aquela nova Jerusalém, e povos ali foram alimentados como sua mãe, como uma mãe amamenta o seu filho. E quando a mãe amamenta o seu filho, ela amamenta do melhor, ela dá do melhor. Então, cria uma criança saudável. Então, aqueles povos foram saudáveis porque estava alinhado ao propósito do Senhor, com a nova mentalidade, com um novo comportamento. E assim o Senhor faz nas nossas vidas. Ele quer desconstruir tudo aquilo que não está bem alinhado a Ele, para que a gente venha viver o seu propósito. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por esta palavra. Então, aqui no verso 10 a 11, o Senhor nos fala assim: estrangeiros virão e reconstruirão as suas muralhas. Os reis dos povos serão servos, glórias a Deus, de Israel, cheio de ira, devido ao seu pecado, e os castiguei. Mas agora vou mostrar o meu amor por vocês, por causa da minha graça. Então, pela graça do Senhor, Ele vem e nos constrói. Ele é aquele que faz a linha ao propósito dele, e também ele desfaz tudo aquilo que não está no agrado dele, que não está de acordo com a vontade dele, com o propósito dele. Ele desconstrói para construir algo que venha glorificar o nome dele, que venhamos viver a plenitude do Senhor todos os dias em nossas vidas, com a nossa família, a nossa casa, em nosso trabalho, em nosso ministério, em tudo aquilo que o Senhor está indo à frente, alinhando o nosso propósito à plenitude do auge do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados queridos irmãos. Então, aqui o Senhor diz, no verso 11, ainda o Senhor diz assim: os portões de Jerusalém ficarão abertos, jamais serão fechados, e por eles entrarão as riquezas de muitas nações, e os reis dos povos que vêm buscar a amizade de Israel. Glórias a Deus. Então, ali tinha um novo povo, estrangeiros que veio buscar de Israel o melhor, veio explorar de Israel o melhor. Glórias a Deus. E assim o Senhor faz, e assim o Senhor movimenta. Ele desconstrói para construir algo que venha favorecer a Ele, venha alinhar o propósito dele, porque Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Pai. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente venha estar, meus amados queridos irmãos, sabendo que tudo aquilo que muitas das vezes não acontece do nosso jeito, o Senhor vem, desfaz, Ele desconstrói para construir, reconstruir algo novo e diferente em nossas vidas. Então, vamos ficar
alinhado, alicerçado na palavra e esperando no Senhor. Claro que quando a gente diz esperando, não é de braços cruzados, é se movimentando para o nosso dia a dia, para buscar os nossos recursos, para viver aquilo que Ele tem o melhor para nós todos os dias, mas também esperando no Senhor em oração, em jejum, em um coração ensinável, sabendo que Ele é o Deus que Ele faz e nos capacita para o melhor. Então, aquela cidade, Nova Jerusalém, os portões estavam abertos, estava um povo de coração aberto para receber do que Deus tinha para dar. E assim o Senhor deu a eles grandes riquezas, deu grandes nações a ele. Foi um povo que estava em Cristo Jesus, feliz e sabendo que Deus, Ele faz, Ele garante nos dar o melhor. Glórias a Deus. Esta foi a palavra, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos ministrou aos nossos corações, que a gente venha estar com o coração ensinável, rendido ao Senhor, sabendo que Ele faz infinitamente muito mais do que o que pensamos e imaginamos, e que aquela velha Jerusalém fique no passado e que de hoje em diante, de hoje para os dias futuros, a gente venha viver uma nova Jerusalém em Cristo Jesus, recebendo o manar do Senhor, a providência do Senhor, o alinhamento do Senhor, a vontade do Senhor, o desejo do Senhor e a plenitude do Senhor. Glórias a Deus. Que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu vou orar para que essa palavra venha se manifestar todos os dias em nossas vidas. Que essa nova Jerusalém se manifeste na minha vida e na vida dos meus e na vida dos meus irmãos e de toda a sua humanidade, Senhor. Pai amado, Pai santo, Pai querido, obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, pelo Senhor, pela liberdade que o Senhor tem em nossas vidas, porque assim o Senhor é o nosso dono, Pai. O Senhor é aquele que desconstrói para alinhar ao seu propósito, para reconstruir ao seu propósito. E assim como o Senhor foi com aquelas muralhas de Jerusalém, Pai, que assim seja nas nossas vidas, que o Senhor venha fazer o melhor, venha dar o melhor para todos aqueles os seus que esperam. Assim seja na minha vida, na vida dos meus irmãos, ó Pai. Esperamos, Pai, gratos, com o coração cheio e rendido dessa nova Jerusalém que o Senhor tem para nós. Ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor sabe as necessidades dos meus irmãos, sabe as minhas necessidades, que venha a ser suprida. Que essa nova Jerusalém esteja, Pai, de corações abertos, de mente aberta, para que o melhor do Senhor, o propósito do Senhor venha resplandecer na minha vida e na vida dos meus irmãos, que assim seja para todos sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, amados e queridos, que a gente venha viver essa nova Jerusalém todos os dias, para todos sempre, para a glória do Senhor. Amém. Fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Quero agradecer a vida dos meus irmãos, a cada visualização que meus irmãos têm visualizado, têm compartilhado, têm deixado sua opinião nos comentários. Que Deus os abençoe ricamente e poderosamente, e vamos alimentando mais e mais e mais esse ministério que é o do nosso Senhor Jesus Cristo, que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que tem nos alimentado e nos direcionado todos os dias. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, que o Senhor Jesus venha os abençoar do alto da cabeça à planta dos pés. Amém? Fiquem todos com Deus.